própria. Ele admite participação, mas não admite coautoria. Ok? Muito bem. Então, nós já vimos onde, nós já vimos quem. Agora, nós vamos ver o que. O que é o falso testemunho? O falso testemunho pode se apresentar em 3 modalidades. Quando a gente fala em falso, a gente sempre pensa em mentir. Mas não é só mentir. É fazer afirmação falsa, que é propriamente mentir, negar ou calar a verdade. Então veja, fazer afirmação falsa, negar a verdade, isso é verdade? Não, isso não é verdade. Ou calar a verdade. Olha, você sabe alguma coisa sobre isso? Não, não sei. Então cuidado, porque o falso testemunho não é só diretamente mentir. Muitas vezes quando a gente quer dar uma falseada na verdade, a gente usa esse argumento de defesa, né? Diz, olha, eu não menti, eu só omiti. Pois é, mas em juízo, omitir a verdade vale a mesma coisa que falsear a verdade. Se eu estou lá, supostamente eu tenho que dizer tudo o que eu sei. Então, omitir a verdade é a mesma coisa que falsear a verdade, é a mesma coisa que mentir. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade. É isso que é o falso testemunho. Muito bem, os lineamentos básicos desse crime já estão estabelecidos. Eu queria terminar aqui essa nossa conversa com algumas polêmicas que já cercaram o falso testemunho. E a principal polêmica é sobre a qualidade de testemunha. Quem é que pode ser considerado testemunha a ponto de ser considerado autor de falso testemunho? Nós já vimos uma primeira etapa, é um crime de mão própria, exige a presença de uma testemunha diretamente. Mas quem é testemunha? Para isso, a gente precisa pensar um pouquinho em processo penal. Você com certeza já tem visto a prova final com o professor Guilherme Madeira, nosso querido professor aqui da casa, e não sei se ele já conversou com você a respeito da prova testemunhal. Mas, de qualquer forma, eu aqui peço a devida vênia ao doutor Madeira para falar um pouquinho desse aspecto processual que é tão importante para o crime. Bem, certamente 2 pessoas estão excluídas deste rol de testemunhas e, portanto, essas pessoas, se mentirem, não cometem o crime de falso testemunho. A primeira é o próprio réu ou investigado. O réu ou investigado não é testemunha e, portanto, ele pode mentir, aliás, pode mentir até por um princípio de ampla defesa, por um princípio do nemo tenetur sed tegere, nemo tenetur sed tegere. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, então ele pode mentir? É claro que pode. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Você tem acompanhado aí as CPIs que estão rolando no Congresso? A todo momento tem CPI, né? CPI é o que não falta. E você tem visto que algumas pessoas que vão depor na CPI entram pedindo habeas corpus, entram no Supremo Tribunal Federal, geralmente são pessoas que têm foro por prerrogativa de função, e essas pessoas entram no Supremo Tribunal Federal pedindo habeas corpus? Lembra? Você está lembrado disso? Para que essa pessoa pede habeas corpus? Qual que é a finalidade desse habeas corpus preventivo que o camarada que vai depor na CPI pede? Sabe para quê? Olha que estranho. Ele pede um habeas corpus que lhe conceda o direito de ser ouvido como suspeito e não como testemunha. Nossa, que esquisito. Quer dizer que eu não quero ser testemunha, eu quero ser suspeito, Patrícia. Mas isso não é pior para mim? Que absurdo! É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, porque quando eu, por meio de um habeas corpus, consigo que o Supremo Tribunal Federal reconheça que eu estou sendo ouvida, Patrícia, na qualidade de suspeita e de investigada, e não de mera testemunha, eu ganho um direito. O direito de mentir. O direito de não responder perguntas. É um direito que eu não tenho
se eu for ouvida na qualidade de testemunha, mas que quando eu sou ouvida na qualidade de suspeita ou de investigada, eu tenho. Então é para isso que o pessoal entra com habeas corpus lá no Supremo Tribunal Federal, antes de prestar declarações em CPI, para que seja reconhecido o direito de ser ouvido na qualidade de suspeito ou investigado e não de mera testemunha. E com isso, eu posso dizer, não respondo. Porque se eu como testemunha disser não respondo, eu vou presa, em flagrante, por falso testemunho. Eu estou calando a verdade. Então eu não posso dizer não respondo. Eu posso até dizer eu não sei mentir, mas dizer não respondo, eu não posso falar. Só que se eu tiver um habeas corpus dizendo que eu sou suspeita, que eu não sou mera testemunha, aí eu posso. Então, suspeito não pode ser sujeito ativo de falso testemunho. A vítima também não. A vítima do crime é ouvida em declarações, ela não presta testemunho propriamente, então ela não comete falso testemunho. É claro que se eu minto que eu sou vítima de um crime, olha, aquele cidadão, por exemplo, me estuprou. Aquele cidadão me caluniou, aquele camarada me bateu, isso é mentira? Eu, vítima, cometo um outro crime, não é falso testemunho, é um crime também contra a administração da justiça, que se chama denunciação caluniosa. Então a vítima, quando mente em juízo, ou uma falsa vítima, né? Isso acontece demais, eu estou, olha, cheia de casos como esse na minha vida profissional, de pessoas que usam a justiça como forma de vingança ou de coação dos outros. Então vão lá e mentem, prestam falso depoimento, mas veja, isso não é falso testemunho, isso é denunciação caluniosa. Então quem pode ser sujeito ativo é de fato a testemunha. Acontece que existem dois tipos de testemunha. A testemunha que presta compromisso, a chamada testemunha compromissada. Essa testemunha é a testemunha em sentido estrito. É a testemunha que entra ali no número legal para o rol de testemunhas. Mas existem aquelas pessoas que, apesar de prestarem testemunho, não prestam compromisso de dizer a verdade. Elas são chamadas de informantes. São meros informantes, não são propriamente testemunhas. Elas prestam testemunho, mas elas não prestam compromisso de dizer a verdade. Então a pergunta que não quer calar é: para ser punido por falso testemunho, é preciso ser uma testemunha compromissada? Ou um mero informante também pratica o crime, responde pelo crime? Duas posições. Existe uma posição que diz o seguinte: olha, se prestar compromisso não fosse importante, então para que prestar? Se não fizesse diferença, tanto compromissado quanto sem compromisso respondessem pelo falso testemunho, para que prestar? O compromisso é uma mera formalidade, é uma bobagem, é só para ocupar tempo? Se o compromisso existe, ele tem que ter algum valor jurídico. A segunda posição é de que prestar compromisso não é elemento do tipo. Quando o código fala fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, ele não diz como testemunha compromissada, como testemunha que tenha prestado compromisso, não é elemento do tipo. E essa é a posição hoje majoritária. Cuidado, se isso cair numa prova dissertativa, coloque as duas posições, não deixe de colocar não. Mas se cair numa prova de múltipla escolha, o mais provável é que seja gabaritada a segunda posição, que hoje é a majoritária. Não concordo com ela, discordo, mas essa é a majoritária. Ok? Muito bom, meus amigos, a gente encerra assim mais um tema do dia. O tema do dia hoje foi falso testemunho. A gente aprendeu pormenorizadamente aqui os aspectos do falso testemunho, mas eu te sugiro
que continue acompanhando o nosso programa. Sabe por quê? Porque o nosso próximo bloco chama Pergunte ao Professor. E o que acontece é que eu sempre disse isso como professora. A dúvida de um, certamente é a dúvida de muitos. A dúvida enriquece a aula, ela faz com que eu complemente, com que eu fale coisas que eu não havia dito, e muito provavelmente a dúvida do